Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio é patrocinado pela Oficina do Livro. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reatravessar. Hoje com um tema muito interessante que vai aqui misturar vários conceitos. Maternidade, autoconhecimento, empreendedorismo, tudo isto já vamos desvendar através daqui da minha convidada. Agradecer o patrocínio da Oficina do Livro, do Grupo Leia, para patrocinar este podcast e permitir assim então continuarmos com estes episódios e histórias tão maravilhosas como esta da minha convidada Margarida Roque Pereira. Olá, bem-vinda! Olá, querida Rita, muito obrigada pelo convite e é um prazer imenso revermos-nos hoje e aqui no teu podcast, que eu também sou ouvinte, sou seguidora e adoro todos os conteúdos que trazes aqui, que sem dúvida fazem muita falta chegar lá a casa para despertar consciências e informar. E olha, e o teu tema certamente também vai ser aqui do interesse da minha audiência, até porque tu não tens um tema, tens vários e isso é excelente. Sim. Mas olha, quero começar aqui um bocadinho com a tua história. Eu gosto sempre de introduzir esta parte humana, de quem é que são vocês, não é? Além das coisas que trazem aqui para o podcast, quem é que é a pessoa por trás e todos os reatravessares que tu já viveste. Na verdade, esse é também aqui o tema central do nosso podcast, e tu tens tido também vários despertares, vários reatravessares, e isso é incrível mostrar também às pessoas que nos ouvem que na verdade nós não temos só uma mudança, vamos tendo várias ao longo da vida, e tu tens uma característica muito interessante, a meu ver, é que és relativamente nova para a quantidade de experiências que já tiveste, não é? Então é super interessante. Tu estavas muito ligada às artes, não é? Sempre gostaste das artes, como partilhaste comigo, mas depois acabaste por entrar num curso de Relações Internacionais, e esta parte eu acho interessante porque muitos de nós passam pelo mesmo, e certamente quem nos está a ouvir também, que é, entraste um bocadinho porque estavas a querer, no fundo, cumprir o sonho de outra pessoa, estavas a querer agradar, não é? Nomeadamente à tua família. Exatamente. Então eu acho que quando temos uma crise de identidade é muito fácil colocar a opinião dos outros a comandar a nossa vida. E foi isso que me aconteceu. Eu era apaixonada pelo mundo das artes, da arquitetura, mas depois senti que a arquitetura não iria ser o meu caminho estritamente, não é? E depois entrei nesse reatravessar, não é? Para algo que para o desconhecido, não é? É muito esse confronto com o desconhecido. E agora o que é que eu faço? O que é que me faz realmente sentido? Se eu deixei de me identificar com algo que vinha de dentro, então o que é que faz sentido agora? E nesses momentos é muito fácil, se não tivermos realmente o apoio que precisamos nesses momentos frágeis, é muito fácil começarmos a reger a nossa vida pela opinião dos outros, pela visão dos outros, e nestas idades ainda muito, muito precoces, não é? Claro. Saída da adolescência. Nem sabemos o que é que queremos da vida, não é? O que é que queremos, então eu já tinha confrontado muito a minha família com a questão das artes. E pensei, pronto, ok, agora vou agradar, vou acalmar, vou seguir um conselho finalmente, e fui para Relações Internacionais, que era o curso do meu pai. Então eu fui tirar o curso do meu pai. Que é muito comum também, não é? Seguir essa linhagem. Exatamente, ou seja, ele fez isto, é isto que ele me diz para eu fazer, é isto que vai ter saída, é isto que me vai dar o sucesso que os outros me dizem que é o sucesso. Então pronto, fiz 3 anos da licenciatura de Relações Internacionais, mas o primeiro ano e meio conformada, não é? Ok, agora estou a fazer o que supostamente é certo para fazer, finalmente saí das loucuras do mundo das artes e agora estou a fazer o que é certo, e isso dá também dá uma certa estrutura. Quando a pessoa não está completamente perdida, dá uma certa estrutura, e eu senti isso. Depois a meio, esta voz cá dentro veio outra vez ao de cima, não é? E comecei a questionar muita coisa, comecei
realmente a trazer aqui mais consciência ao que estava a viver. E acabaste o curso ou não? E não acabei os últimos 2 exames, e acho que isso é muito característico de quem vive uma certa revolta e na vírgula final deixem aberto. Estavas mesmo a terminar? Então sim, fiz as cadeiras todas, mas depois não fiz o último exame e por isso não acabei. Mas eu sinto que isso realmente é quase não vou dizer um grito de revolta, porque não é bem um grito, mas é ali um certo posicionamento de marcar uma posição. Uma posição de eu não fiz isto alinhada comigo, portanto, mesmo que eu tenha feito tudo, agora o último ponto eu não vou fazer. E claro que se eu depois quisesse realmente seguir a carreira e tudo mais, era super importante tê-lo feito. Como eu já tinha a visão no meu negócio logo a meio do curso final do curso, já tinhas visão de outra coisa? Já tinha visão de outra coisa e por isso já não valorizava tanto aquilo da mesma forma. Sim. Não é? E pronto, e foi aí que depois que eu entrei muito no mundo também do autoconhecimento, nesse questionamento todo. Tive a minha primeira coach de carreira. Começaste a pensar o que é que eu quero fazer. Exatamente, então. Comecei e fez-me entrar muito nesse caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, percebermos o que é que estamos aqui a fazer. Quem somos, o que é que queremos. E houve uma frase que eu digo sempre que foi da coach que me acompanhou, a Sofia da Assunção, não sei se tu a conheces, e ela tinha uma frase na altura, tinha uma frase que era "Find a purpose, not a job", e eu olhei para aquilo, é mesmo isto, é encontrar o teu propósito em vez de andares aqui à procura de uma profissão que alguém te dê, não é? E eu sempre tive muito esta visão de que eu iria criar o meu trabalho, eu sempre me identifiquei muito com este lugar autoral, de termos um trabalho autoral e quando realmente eu tirei o foco de encontrar um trabalho onde eu me encaixasse para um propósito que realmente eu reconhecesse em mim, mudou a chave. Então eu digo sempre que esse mantra da Sofia mudou o meu caminho. Claro. A questão é que realmente nós não temos culturalmente essa educação para uma fase tão importante que é essa da escolha de uma área, porque somos muito novos, de facto não sabemos e há pouco acompanhamento, assim, um acompanhamento mais profundo, mais atualizado, não é? Do potencial dos seres nessa altura. E é engraçado que eu tinha ido para artes, aqui estou mesmo a puxar muito para trás, na adolescência eu tive já não sei como é que eles se chamavam na altura, mas eram professores na própria escola, não eram guias, os orientadores. E foi ele até que me despertou para o mundo das artes. E realmente eu reconheço aquele professor como alguém que mudou a minha vida ali, porque foi alguém que chamou muito pela minha essência, foi alguém porque eu ia àquelas sessões de orientação com corpo e alma, mesmo para me descobrir. Então se calhar até os primeiros passos de autoconhecimento até foi sem saber, não é? Numa escola pública com um orientador que realmente saía daquele registro, ok, o que é que tem saída, isso é excelente. Ia mesmo ver o que é que tu és boa, e foi ele que me... Mas já viste, é incrível, porque tu até tiveste essa abertura que a maior parte de nós não tem. Eu lembro-me desses textos, eram os psicotécnicos, não é, que se chamava esses testes. Sim. A maior parte de nós até nem tem assim uma boa qualidade que tu até tiveste, mas ainda assim o peso da estrutura, do que é que tem que ser, não é? Tu até tinhas a ideia que tinha jeito para as artes e era uma coisa de outro género, mas é um peso tão grande para entrar no sistema, não é, de uma forma adequada, que acabaste também por... Aliás, eu adorei o meu secundário, que foi no mundo das artes, e eu agora olho para esses tempos de secundário e de artes e eu já desenvolvia temas que eu hoje trabalho. Parentalidade, amamentação... Então eu olho para esses tempos em que nós tínhamos muita liberdade criativa, muito espírito crítico de trabalhar os temas que nós queríamos, e isso foi o que eu mais adorei em artes, é mesmo desenvolver aquele espírito crítico, e quando eu olho para trás eu reconheço que ali eu já estava a trabalhar esses temas que hoje fazem parte do meu dia-a-dia, surgiram, não é? Mas entretanto ficou em stand-by quando se meteu todo este peso de tirar um curso superior, e o curso superior já não pode ser a brincar. Como se diz, uma coisa que dê certo, não é? Porque as artes toda a gente sabe que em Portugal não dá nada. Não, eu tive assim um choque mesmo com a família e até mais com o meu pai, não é? Foi um luto também muito grande. Aí foi, ok, eu vou seguir o meu caminho mesmo que ninguém me apoie. E claro que isso impactou a relação na altura, mas continuei. Mas quando vem outra vez um reatravessar, que é ok, agora terminaste este ciclo, agora vais para a universidade,
aí eu pensei, pronto, depois de um ano de arquitetura que eu percebi que afinal não era isto, então bora lá dar ouvidos a quem já sabe mais do que eu, mas Claro. sempre aqui com esse bichinho de Sim. despertar o que realmente vem de mim e é autoral. Exato, e sempre veio muito esta questão do feminino, que é no fundo aquilo que tu hoje também te dedicas, mas sempre tiveste muito presente. E há aqui uma parte que eu acho que é interessante trazer, se tu achares bem, que é um pouco aquilo que tu própria me disseste, que percebeste que era por aí quando entendeste que ainda não tinhas feito o luto da tua mãe, que morreu quando tu eras muito nova, não é? E isso ainda não estava bem integrado em ti. Então também essa parte de perceber através do autoconhecimento te ajudou a perceber melhor qual é que era o teu caminho, verdade? Sim, eu digo sempre que a nossa missão é aquilo que está para além dos nossos traumas, não é? Então nós precisamos de atravessar os traumas para reconhecer realmente a nossa missão. E foi um pouco isso, eu comecei a olhar para partes de mim que estavam muito feridas ainda com questões de infância, não é? A minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos e dos meus 5 anos aos meus 20 anos foi quase um apagão nesse tema, ou seja, é o tabu da morte, não se fala, não se desconstrói e muitas vezes até numa proteção, né? As pessoas querem proteger e por isso não falam, não abordam, não trabalham esse tema, é muito aquela visão de se fingires que não está lá, pode ser não dói, pode ser que não tenha tanta importância e tanto impacto, mas eu senti exatamente o oposto, que era, ok, eu dos meus 5 aos meus 20 tive aqui um gap de identidade por falta de reconhecimento da mãe, não é? E de integração desse luto, que quando eu comecei neste processo todo, ok, o que é que eu estou aqui a fazer? Quem é que eu sou? Aquelas perguntas existenciais que todos nós temos de nos colocar em alguns momentos da vida e eu percebi que realmente a ferida materna era um tema e nos círculos de mulheres eu realmente encontrei um espaço onde eu comecei a falar da minha mãe, onde era normal falar-se da linhagem, não é? De onde é que nós vimos e as heranças que trazemos, emocionais e tudo aquilo que carregamos, não é? Da nossa história e da história dos nossos pais, e aí eu encontrei um espaço realmente seguro para ir a fundo numa coisa que estava há 15 anos parada em mim, não é? À espera que eu desse também a oportunidade a que isso viesse fora com o contexto, é muito importante o contexto, e aí os círculos de mulheres foi o contexto que eu encontrei onde eu podia trabalhar isso, não é? Esse espaço terapêutico entre mulheres e apaixonei-me por esse lado também do trabalho do feminino. Do feminino, sim, e da fertilidade e de olharmos para os nossos ciclos como mulheres. E então apaixonei-me mesmo por esse mundo. E a partir daí entraste muito neste estudo do feminino, não é? Depois também acabaste por te formar como doula, não é? Sim. Quem não sabe é um acompanhamento. Acho que já tivemos aqui uma convidada que falou disso, mas é um acompanhamento do nascimento, não é? Da gravidez e do nascimento. Sim, eu formei-me como doula de parto, doula de pós-parto e doula de fim de vida. Sei que também já tiveste aqui a Catarina. Já tive, eu fiz o curso dela também, doulas de fim de vida, porque eu percebi que trabalhar o nascimento era trabalhar também o renascimento, e todo o renascimento vem de uma morte também. Então eu vejo muito os processos de morte que acontecem quando nós estamos a renascer, quer seja para a maternidade, quer seja para uma nova fase de vida. Então para mim foi sempre importante complementar isso. Então eu fiz o curso de doula, comecei a trabalhar como doula de parto, mas rapidamente percebi que esse tema é muito abrangente, não é? E que mesmo as experiências de perdas gestacionais ou de interrupções de gravidez, tudo isso, toda a história da maternidade carrega muitas vezes muitos lutos. A minha começou logo com o luto da mãe, não é? Exato. Mas a história da maternidade carrega muitos lutos quando há abortos para trás, quando há abortos na família, quando há o medo da morte no parto. Então eu complementei logo a doula de parto com a doula de fim de vida. Não, eu nunca exerci como doula de fim de vida, mas trago sempre esse conhecimento e essa visão. Porque é muito complementar, não é? É muito complementar. O nascimento e a morte vivem-se em simultâneo, não tem como. E quando eu testemunho partos, e principalmente partos em casa, que é onde a mulher tem mais liberdade para vivê-lo mais a fundo, com mais intimidade,
é muito nítido o processo mesmo de morte que ela vive ali. É incrível. Olha, e depois tu também me partilhaste comigo que eu acho super interessante, parece que toda a tua caminhada, não é? Toda a tua vida te vem conduzindo realmente para um olhar para isto do feminino, porque tu própria, depois de percebeste tudo isso, tens tido uma perca de mãe, não é? Tens percebido que realmente o feminino era um tema, engravidas muito cedo, engravidas aos 23 anos. Sim. Pronto, naturalmente, se calhar uma coisa pouco planeada, não é? Sim, nada planeada. Nada planeado, mesmo, sim. nada planeado. Eu tinha entrado, ou seja, eu estava a dar os primeiros passos na fertilidade natural. Aliás, eu percebi que estava cedo muito grávida, porque eu tinha uma educadora menstrual, eu estava a fazer os meus gráficos todos e a reconhecer a ovulação e tudo mais, mas eu fui tarde demais, porque isto deve ser feito antes da vida sexual estar ativa, ou seja, nós devemos ensinar a fertilidade natural e as mulheres a reconhecerem os seus ciclos antes de terem uma vida sexual ativa, para quando a tiverem já realmente estarem muito fluentes no seu corpo e isso poder realmente funcionar também como método contraceptivo quando a pessoa percebe que não está na fase fértil e pode realmente, Exato. quando está na fase fértil, tem de ter sempre algum outro método, não é? Se estamos férteis, estamos férteis. Se não estamos férteis, podemos então usufruir desse tempo se não queremos engravidar. Mas realmente eu fiz o meu primeiro esse acompanhamento com uma educadora menstrual e engravidei logo. Então o meu primeiro gráfico todo certinho é o gráfico da gravidez. E por isso foi assim tudo muito cirúrgico, a vida coloca tudo muito cirurgicamente a acontecer e o meu primeiro ímpeto, não é? Foi fazer uma interrupção, foi optar pela interrupção de gravidez, ou seja, eu sempre lidei mesmo muito com a proximidade da morte e da perda neste caminho da maternidade, e logo quando engravidei, a primeira coisa que eu fiz foi marcar uma interrupção de gravidez, cheguei a estar no hospital com o comprimido na mão. Foi, assim mesmo. Depois acabei por não tomar e segui com a gravidez, e hoje é a minha Jasmine que tem 7 anos, mas sem dúvida que é mesmo um processo de muita transformação, e quando eu assumi também essa transformação que ia viver, depois acabei por me separar na gravidez, porque uma gravidez já é desafiante para um casal, uma gravidez não planeada e para um casal que também não está super estruturado. Claro, não é? e com 20 e poucos anos. Eu tinha não é? 21 anos na altura, depois engravidei aos 22, tive aos 23, e nessas alturas é mesmo muito difícil lidar com tudo, então quando eu decidi seguir com a gravidez e não tomar o comprimido, já decidi sozinha, ou seja, já sabia que a relação ia sofrer uma ruptura, não é? E que eu iria viver esse processo, mas é mesmo muito interessante, porque eu sinto que a nossa história, ou nós estamos muito conscientes da nossa história, ou ela vai começando a reproduzir-se, não é? E no fundo eu também vi muito o meu pai, ou seja, eu também cresci numa família monoparental, porque a minha mãe morreu e eu sempre tive muito a visão da família monoparental. E recriei isso logo assim que possível, pois, que é o que nós fazemos quando vivemos assim. Exatamente. Não é? Se não estamos atentos Se não estamos atentos, nós vamos recriar as coisas que são naturais para a nossa mente, não é? E então foi mesmo um processo, e depois assumia a gravidez e já na separação. Por isso é que eu digo sempre que a maternidade só por si já é um grande processo de luto pela perda da vida que não vai voltar, se a gravidez é desejada ou não, e se há realmente alguma perda ativada no momento, não é? Se a mulher pensou em interromper ou não, ou se teve alguma perda estacional. Mas isso é tão bom tu trazeres, porque é uma visão tão realista, eu acho que às vezes a gravidez ainda é uma coisa tão romantizada, que é bom tu trazeres essa crueza, essa realidade de que, não é? Todas nós passamos, ou em alturas acompanhamos alguém que passa, de interrupções de gravidez, de decisões de sim ou não, depois de relações que não funcionam na gravidez, da pessoa ficar sozinha com uma série de coisas. São temas tão comuns e na verdade dessa parte da gravidez e do parto e do acompanhamento de uma criança, que não são rosas, não são rosas. É um trabalho interno mesmo muito profundo e muito bonito quando nós vemos também. Eu acho a minha história mesmo super bonita, apesar de tudo o que eu gostava de ter evitado na altura, não é? Claro que na altura não gostei nada de estar a passar por estes processos, mas quando as peças começam-se a encaixar e quando a terapia começa a ficar em dia, tu realmente percebes que as coisas acontecem todas de uma forma muito mágica
E sim, sem dúvida que todos estes lutos na maternidade, e mesmo a minha segunda filha já foi planeada numa relação super estável, mas assim que eu vi um teste positivo, eu fiquei mesmo, eu vou passar por tudo outra vez. Tipo, Foi o flash, vou passar por tudo outra vez. natural. E o meu marido aí é que trouxe muito essa visão. Margarida, agora não é a mesma experiência, não é? Agora é outra coisa que estamos a viver. Mas é muito natural que nós estejamos a responder às memórias e aos flashes, e mesmo que a minha segunda filha tenha sido planeada, super desejada e tudo Com a super estrutura. desejado, quando veio realmente o positivo foi muito estruturante, foi e agora, não é? Então lidar com aquilo que nós pedimos à vida também só por si já é um largar de muita coisa. Mesmo. Porque as coisas vêm e quando vêm com tudo. É, por isso é que dizem, cuidado com o que pedes. Cuidado com o que pedes. Porque pode vir. Quando vier vai ser profundo e inteiro, não é? Vai trazer as duas coisas. Sim. Vai trazer a luz, vai trazer a sombra, vai trazer a dor e o prazer, e elas estimulam-se entre si, não é? Sim. E essa frase tão bonita que tu trouxeste agora, que é ter a terapia em dia, eu acho que isso é lindo, porque isso faz toda a diferença, a sério. Falo imenso disso aqui para tentar desmistificar ao máximo. Hoje em dia, felizmente, as coisas também já são mais fáceis, já não há aquele estigma que havia de antes com a terapia, mas ainda assim eu acho que é super importante continuar a trazer o tema da terapia, porque realmente a terapia em dia, com essa frase que disseste, muda vidas, não é? Não, eu só consegui ter um parto incrível da minha primeira filha, mesmo com tudo não ser planeada, uma separação na gravidez, e depois tive um parto incrível dela, porque tive terapia intensiva para lidar com tudo e chegar ao momento do parto, e eu estou inteira, eu estou podendo mesmo, e vou com tudo, abri-me a esta experiência e foi um parto incrível. E sem dúvida que foi por todo o acompanhamento terapêutico que fiz na altura, porque de outra forma nós vamos completamente desestruturadas. É mesmo muito importante perceber que nós não temos de passar por estes desafios todos sozinhas. Claro. Isso está muito normalizado. Quando eu contei a algumas amigas que estava grávida ou estava a ponderar interromper naquela altura, quantas delas não me levantaram assim a pedra e a dizer assim, olha, eu também já fiz uma interrupção. Olha, eu assim, como é que é possível estas pessoas todas à minha volta já terem feito uma interrupção, e eu só sei quando eu abro o jogo e digo, olha, eu também pensei em fazer. Incrível, não é? Então há realmente muito tabu ainda na sexualidade da mulher, no ser mulher, no assumir o que queremos. Em todas as fases da mulher, em todas. O que queremos e o que não queremos, não quer estar grávida, Sim. Não é? Quer estar, não quer estar, vou fazer, não vou fazer. É quase como se nós sentíssemos que qualquer que seja a tua decisão vai sempre haver um julgamento. Sim. E a verdade é que nós é que temos de ter realmente a terapia em dia para conseguir lidar com isso, e ainda assim... porque eu senti muito os dois lados, ok que corajosa seguir com a gravidez, ok que inconsciente seguir com a gravidez, não é? Exato, é um bom exemplo o teu, não é? Que vais sempre ouvir vais sempre ouvir. Portanto, a terapia em dia é empoderadora, na verdade, essa é a conclusão. É o que te faz seguir mesmo quando tu sentes que estás sozinha, mas não estás sozinha porque tens de certa forma ali uma segurança, então isso é mesmo muito importante. Olha, e outra coisa muito gira que eu li teu e que acho ótimo, que é um mantra que tu criaste, uma frase que te surge muito depois desta gravidez e destas gravidezes, e que é ser mãe é uma expansão na carreira. Sim, e isto vem muito, portanto eu engravidei quando supostamente se está no auge da carreira, não é? No auge da carreira, a pessoa sai da faculdade, está no auge da carreira, é quando tudo vai começar, não é? As pessoas têm aquela visão de tens idade, tens garra, força, não é? Força da idade. Então estás mesmo no momento para te lançares na carreira, e eu engravidei nesse momento, não é? Ou seja, aos 22 anos as pessoas estão a lançar-se nas suas carreiras, e eu engravidei, e claro que a primeira questão que me veio foi, eu tinha acabado de entrar no mundo do empreendedorismo e veio-me a maternidade bater à porta, e eu pensei, ok, isto era a fase do negócio, isto era a fase do empreender, isto era a fase da carreira. E realmente o que me ancorou foi perceber, primeiro porque já estava no universo feminino, não é? E foi fácil entender que a maternidade iria complementar isso, mas o que me deu muita estrutura também para continuar a gravidez foi perceber, ok, isto não são coisas isoladas, não é? Agora vou deixar de empreender porque vou ser mãe. Não, o ser mãe vai ser uma expansão na carreira. Então isso, inconscientemente, isso foi mesmo uma grande âncora para mim,
E depois quando nasceu a minha segunda filha e eu abri a minha empresa logo a seguir, eu aí senti mesmo, pronto, a segunda veio mesmo firmar, que é a primeira trouxe-me muita estrutura no empreendedorismo e a segunda veio com a empresa. Assim, em termos práticos, estou aqui a antecipar o que é que algumas ouvintes podem estar a pensar, porque na verdade ser mãe traz-te imensas responsabilidades extras, não é? Então se calhar estou a fazer aqui de advogado do diabo de algumas pessoas que possam estar a pensar, então, mas como é que é a expansão de carreira? Como é que a maternidade, que na verdade me tira tanto tempo, me tira tanta coisa, pode ser uma expansão de carreira? E isso é muito interessante e obrigada por trazeres, Rita, porque é mesmo importante trazermos a voz de muitas realidades lá fora, não é? Que veem as coisas como, ok, a maternidade agora vai-me limitar, a maternidade agora vai-me... E no fundo, realmente, temos de dar muito foco e muita energia à criação dos filhos, por isso é que eu digo sempre, criar filhos e negócios em simultâneo é, assim, é realmente uma grande maratona e missão. Mas eu costumo sempre dizer, eu amamentei muitos anos, amamentei 5 anos e meio e, portanto, ao todo, né, 2 filhas, e eu digo sempre que eu não amamentei porque tive tempo, eu tive tempo porque amamentei. Então, as crianças e a lentidão da maternidade convida-nos muito a parar. E esse é um lugar muito fértil, é um lugar muito criativo. Então, a maternidade convidou-me mesmo. Eu passava horas a olhar para o teto a amamentar. Foi aí que eu comecei a escrever o meu livro. Não, eu já tinha começado na gravidez, mas foi aí que eu desenvolvi muito o meu livro. Foi a amamentar e a olhar para a parede branca. Não podia mexer, porque se me mexesse ela acordava, começava a chorar. Né? Aquela atenção plena. A atenção plena. Então, eu digo sempre, amamentar 5 anos e meio deu-me muito tempo, porque eu tinha de parar para estar ali. Exato. Claro que amamentei também muito em muitos contextos e no dia-a-dia e tudo mais, mas a maternidade traz uma lentidão que traz muita fertilidade quando nós vamos a fundo nesse parar, nesse estar ali, nesse agora não podes sair daqui, agora às vezes até nós brincamos, pronto, agora vou de castigo para o quarto porque ou é a seta da criança ou não sei o quê, mas é que esse castigo ir para o quarto, no fundo é, a vida toda está super corrida e tu agora vais ali passar tipo 2 horas em silêncio, porque tu voltas ao ritmo de um bebê, não é? Tu voltas, os pais, as mães, não é? Realmente têm de se adaptar a este ritmo do bebé, que é muito lento, que é muito paciente, que é muito vagaroso, que é um tempo lento, e isso traz muita fertilidade, traz muita criatividade, é muito fértil. Se nós usufruirmos dessa oportunidade para ir mais fundo em nós e para desenvolver a partir daí os nossos negócios, os nossos projetos, é mesmo muito fértil. Então as minhas filhas trouxeram-me um abrandar enorme, depois fomos viver para o Algarve, também que me ajudou aqui a estar entre a serra e o mar. E a abrandar mesmo. E a abrandar mesmo, mas é isso, eu já não me consigo rever neste ritmo todos os dias. Isto é alucinante, eu percebo porque é que as pessoas não têm tempo. Ela está a dizer isto porque veio a Lisboa gravar o podcast. Isto é alucinante. Ainda por cima está a chover. Este trânsito até aqui, isto é alucinante. Então é muito interessante quando nós realmente percebemos que entrar no ritmo do bebé é entrar num ritmo muito paciente, onde há muita coisa que só pode nascer ali, nesse tempo devagar, nesse tempo silêncio. Eu tive tanto, claro que as crianças fazem muito barulho, muitos gritos e muito choro, mas também há muito silêncio. A partir das 8 da noite nós só sussurramos em casa, não é? Bonito. Então isso acalma. Eu sinto que as crianças trazem-nos aqui, é como o parto, traz-nos muita dor e muito prazer. Sim. As crianças trazem-nos muita calma e muita quietude, muita intensidade, mas também muita quietude. Então é mesmo um lugar muito fértil, é onde nós temos os polos para jogar um com o outro e desenvolver a partir daí. E daí surge o teu livro, Sim. não é? Destas experiências todas que tu nos estás a contar, surge este teu livro que tem um tema super interessante. E acho que é um livro que aqui muitas ouvintes vão gostar, que é A Maternidade e o Espelho da Criança Interior. Porque além de tudo isto que tu estás a trazer, e que uma boa parte estará aqui com certeza no livro, há aqui também outro tema que é a nossa própria criança interior, ela também vem, não é? Vem aqui ao de cima e também traz muitas coisas que podem ser curadas e tudo isso. Então fala-nos aqui um bocadinho deste, porque o subtítulo é Curar o Lugar de Filha para ocupar o lugar de mãe. É muito importante. E aqui vem muito com esta questão que para sermos mães, nós podemos para assumirmos um lugar de mãe,
nós temos de primeiro assumir o lugar de filha, e assumir o lugar de filha é apaziguar-nos com as nossas raízes, apaziguarmos muitas questões na relação com mãe e pai, apaziguarmos mesmo com o lugar de filha e com todas as memórias e traumas que possam ter ficado da nossa infância, porque toda a gente tem traumas de desenvolvimento, toda a gente, não é? E eu reconheço isso muito nas minhas filhas também, apesar de sempre, eu acho que um grande mito é há uma mãe consciente, educa sem traumas. Isso não existe educar sem traumas, e eu reconheço que há muitas coisas que são potencialmente traumáticas que acontecem na relação com as minhas filhas, e eu penso, olha, eventualmente isto vai ser algo para elas resolverem mais à frente, não é? E é inevitável, e isso também é muita beleza da vida, é lidarmos com a inevitabilidade da dor e crescermos a partir dela e não paralisarmos com ela. Eu sinto que as pessoas paralisam, e todos nós, não é? É um mecanismo de defesa paralisarmos com a dor, queremos fugir dela, mas é um lugar também muito fértil para nós podermos crescer a partir disso. Então dói, e é um processo doloroso perceber que estás a criar filhos e que não és perfeita. É um grande choque com a realidade mesmo. Não és perfeita, não vais fazer tudo bem, vais errar muitas vezes, errar com quem tu mais amas. E isso dói mesmo no coração, porque nós percebemos que não sabemos fazer melhor e vamos. Gostarias de fazer melhor. E gostaríamos, mas estamos sempre em busca de uma perfeição que também é um estado acabado que não existe enquanto aqui tivermos. Claro. Não é? E este curar o lugar de filha é isso, é primeiro crescermos a partir de filhas para depois podermos sermos mulheres e mães e não sermos crianças a lidar com crianças, porque é tão fácil, e mesmo eu que faço muito este caminho e tenho muito acompanhamento terapêutico também para o fazer, reconheço que às vezes, ok, eu estou a ser uma criança a lidar com outra criança, não tenho mais recursos. É quando eu digo ao meu marido, olha, não tenho mais recursos, esgotei, não tenho mais recursos, já só sei ser criança a lidar com isto, não é? Que é quando entram os gritos, é quando entram as punições, é quando entra a vontade de bater, isso é o que as crianças fazem, estão irritadas, batem, não é? E muitas vezes é o que nos apetece a nós também, estamos irritados, apetece-nos bater, e nos filhos nós abusamos do nosso poder. Nos filhos ou em qualquer lugar onde nos sintamos autoridades, não é? E em casa mãe e pai são sempre autoridade, então é muito fácil nós abusarmos desse poder quando também temos vulnerabilidades em nós não olhadas, não é? Então fica difícil e criamos essas armaduras, criamos essa rigidez, porque não temos outra forma mais saudável e mais verdadeira de... Claro, e por vezes mesmo com as ferramentas todas e os recursos, somos só humanos. E aí precisamos de outros humanos, não é? Por isso é que eu digo sempre que nós regulamos as crianças e outro adulto precisa nos regular a nós, porque nós vamos desregular a regular o outro muitas vezes, não é? Quando estamos nessa doação não é possível estar constantemente nisso, então nós precisamos de alguém também que nos apoie e também algo que impacta também muito a experiência das mulheres é essa sensação de solidão, estarem sozinhas a educar as crianças, ou estarem sozinhas na gestão da casa, sozinhas na gestão das crianças, sozinhas, não é? É muito comum, infelizmente. É muito comum, mesmo mulheres casadas, quantas não se sentem sozinhas a educar os filhos ou a gerir a casa, e é muito difícil mantermos reguladas nessa sensação de solidão, porque não foi para isso que nós fomos feitas, não é? Nós regulamos em comunidade, regulamos na presença de outros adultos, então com crianças é mesmo muito importante outros adultos a regularem os adultos para que eles não saiam realmente do lugar de adulto e possam gerir a partir daí e não... na criança, que é tão fácil ficar para fora. Não é? Sim, e tu fizeste um projeto muito giro que no fundo faz, eu acho que a junção destas coisas todas da tua vida, não é? Que traz, que é a sigla MAE, que até deu origem a um summit, a um evento que tu organizaste. Este ano não foi? Sim, foi 2025. Parece que já foi o ano passado. Mas foi este ano. E estas siglas MAE têm tudo a ver contigo, não é? Que é a maternidade, o autoconhecimento e o empreendedorismo. Exatamente. Então traz agora um bocadinho mais do que é isto de sigla MAE, e de onde é que vem também esta parte do empreendedorismo e tudo isso? O universo MAE nasceu com a minha segunda filha, não é? Quando nasceu a minha segunda filha, eu a seguir lancei o livro e depois abri a empresa, e
E o livro foi outro luto. É esta coisa, toda a gente quer lançar livros, ou então eu trabalho muito com mães empreendedoras e sei que um dos objetivos de muitas mães empreendedoras é deixarem o seu legado também através de um livro, e é muito bonito. Mas o livro é como um filho. Há dores de parto, há dores, e eu vivi também uma grande contração, ou uma grande perda, ou uma grande superação também no pós-livro, porque quando nós damos um passo, não é, onde nos assumimos mais, onde isso mexe com tudo, não é? Então houve feridas da minha família que foram abertas com o livro. Então trouxe-me um grande luto. O pós-parto do livro foi um grande luto para mim. E nesse grande luto, onde nós vamos a esse subsolo, onde nós vamos ao escuro, onde nós vamos a esse lugar mais sombrio, lá está, é onde a semente começa a germinar. E o Mãe Summit e o Universo Mãe, onde o Mãe Summit se inclui, não é? O Universo Mãe nasceu realmente desse luto do pós-livro, que abriu muitas feridas, e que eu percebi, estou a passar por um novo reatravessar, que é, eu já não vou ser só, salvo seja, porque só já é muito, né? Mas não vou ser a doula que eu era antes, não vou fazer o trabalho que eu fazia antes, e foi uma grande desidentificação da minha própria jornada até então. O livro abriu-me aqui tantos questionamentos pessoais e profissionais que eu percebi, vou ter de mudar alguma coisa, isto já não vai funcionar da mesma forma. E às vezes isso é muito difícil, porque fomos nós que escolhemos, estava a correr tudo bem, e às vezes é muito aquela visão, para que mudar quando está tudo bem. Mas é exatamente o que é que tu estás a falar. Por isso é que eu chamei ao podcast de Reatravessar, porque na verdade não é só uma vez que tu atravessas, são várias. E isto é muito bonito, que é quando tu já sabes que és tu que crias a tua carreira, e que é um caminho profundamente autoral, ele vai transformar-se com as tuas transformações pessoais também. Então pronto, eu e o meu pai fizemos aqui um grande luto de pós-livro, ficámos aqui com a nossa relação um bocadinho congelada durante o primeiro ano pós-livro, e isso trouxe-me novamente ao lugar de filha. Mas eu já sabia, era assim, quando eu pus num subtítulo de um livro Curar o Lugar de Filha, eu disse logo, isto vai trazer de volta. Estás a pedir. Estás a pedi-las. Cuidado com o que escrevem e com o que apresentam ao mundo, porque isso vai fazer-vos dar mais uma voltinha nessa viagem, não é? E então, quando eu disse, ok, eu vou colocar este livro no mundo, isto vai-me trazer novas questões para eu trabalhar, ou as mesmas questões, mas de uma forma mais profunda. E foi isso que aconteceu, abriu muito o lugar de filha de novo. Fiquei praticamente um ano, eu e o meu pai ficámos um ano sem nos dar, e foi o tempo de luto que é necessário. Às vezes é necessário, nós também queremos muita ação, mas há coisas que é o tempo, que é a pausa, que é a purga do excesso. Eu digo sempre, é a purga do excesso. Se estás nesse lugar mais escuro, se estás nesse lugar mais doloroso, a dor é uma purga do excesso. É mesmo assim que eu vejo a dor. Está a fazer uma purga do que está a mais, do que já não te vai acrescentar numa próxima fase de vida. E foi isso, foi um tempo de pausa, foi um tempo na relação com o meu pai, e neste lugar de filha também. Foi um tempo de pausa, foi um tempo de luto, mas que realmente me abriu aqui uma força também. Tipo um novo degrau, como se às vezes esses lutos depois é para podermos subir um degrauzinho, não é? Mas já subirmos mais leves. E com mais verdade, não é? Porque às vezes toda a gente está ali, mas há assuntos que não se falam. E quando tu abres esse assunto, as pessoas já não conseguem estar ali, mas quando voltam com outra verdade em cima da mesa. Isso para mim sempre foi muito importante. E é um crescimento muito, muito verdadeiro. Sim, é um crescer em cima da verdade da nossa vida, porque eu acho que hoje em dia há muito esta, não sei, as coisas são um bocadinho superficiais e um bocadinho fake, as pessoas acham que, não é, que é tudo só ler umas coisas e ir embora lá. Não, e é duro este caminho da verdade e do desenvolvimento pessoal. É duro estas confrontações, não é? Estes lutos, como estás a trazer. Sim, é mesmo importante. Eu uso sempre o parto como um paralelismo para todas as dores na vida, que é faz parte, não é para anestesiar, é para viver, é para crescer a partir dela, e quando nós crescemos a partir dela, isso dá-nos um prazer. Eu trago muito o conceito de parto orgásmico, que é conhecido, não é? Orgasmic birth. Desenvolve lá, pode não ser assim tão conhecido aqui. Ok, então é muito esse resgate do próprio fogo da vida nos processos de dor, porque as pessoas acham que na dor acabou, não é? E às vezes é muito essa a visão que nós temos. Num momento de dor, nós ficamos sem visão, ficamos sem clareza, parece que chegámos ali e não há mais nada.
e muitas depressões e muitas, não é? É isso, as pessoas ficam ali enterradas e não conseguem ver mais nada. Mas quando nós realmente temos o apoio para perceber que aquilo é um ambiente muito fértil para nós, a partir dali, voltarmos a ver, é mesmo como um desabrochar de uma semente, volta a vir cá para cima e vem com outra vida e com outra estrutura, não é? E é isso, quando nós resgatamos este poder criativo da vida, e o trazemos para os momentos de parto, e parto pode ser parir um filho, e quando parimos um filho é muito comum a questão da dor, medo da dor, anestesiar a dor, mas isto é um exemplo do que se passa com a vida toda, porque contrações nós temos ao longo da vida toda, e são muito claras, conseguem-se ver no gráfico quando estamos a parir um bebê, mas todos nós passamos por contrações ao longo da vida, não é? Eu pôr o livro no mundo, a seguir trouxe uma grande contração na relação com o meu pai. E quando nós começamos a ficar fluentes nessa linguagem do parto, que é a linguagem do renascimento, que é a linguagem do reatravessar, não é? Então é isso, nós começamos a perceber que há uma missão para além daquele trauma, que há uma grande dor e um grande êxtase de viver quando atravessamos aquela dor, e isso faz-nos ir para a dor já com uma apropriação da própria experiência de outra forma, mais adulta e mais madura, não é? Sim. E é isso, o meu momento de maior prazer mesmo físico e emocional e espiritual foi depois de parir a minha segunda filha em casa. O corpo está todo acordado, é a maior moca que uma pessoa pode viver na vida. O corpo tu passaste por todo aquele cocktail hormonal, tu passaste pela maior abertura física, emocional e espiritual, e nós podemos viver isso quando estamos a parir outras coisas na nossa vida, a nossa carreira, a nossa relação, a nossa... Não precisa dizer um filho em si, não é? Mas eu sempre, a experiência de parir um filho como um grande paralelismo para outras coisas na vida, e é isso, o parto orgásmico está cá para nós vivermos esse prazer que é viver a vida com tudo o que ela tem, que é com essa dor. Exato. E saímos realmente lá muito vivas, muito acordadas, muito extasiadas. É uma experiência única que a maioria das mulheres abdica por medo e passa aquilo, não é? E quem diz o parto diz outras coisas, não é? A menopausa, outras vivências que pedem realmente um mergulho mais fundo, e quando tu voltas a ver a luz depois daquele mergulho, tudo brilha mais. Brilha mais. Sim. É como um orgasmo mesmo, a pessoa fica com mais clareza, tu tens aquela explosão dentro de ti porque permitiste viver aquilo que a vida tinha aqui para ti, não é? Só que nós, quando fugimos da dor, fugimos do prazer, não há como viver um grande prazer se não passamos também por uma... Verdade. Pela dor de forma inteira. É isso. E agora também sentiste de ajudar estas mulheres todas com quem trabalhas mais a empreenderem também, a serem elas também empreendedoras das suas criações, dos seus partos. Sim, porque eu senti que era mesmo o ciclo natural da minha comunidade, e é muito engraçado que eu tenho mães que eu acompanhei os partos dos filhos mesmo, ou seja, acompanhei o nascimento dos filhos, e agora estou a acompanhar o nascimento dos negócios, então é mesmo muito bonito perceber como a maternidade é uma expansão na carreira, como elas mudaram a carreira, como elas se desidentificaram de um estilo de vida em que têm de estar sempre a trocar tempo por dinheiro, ou têm de deixar os filhos numa creche com 3 meses, ou com o que quer que seja. Porque muitas vezes a maternidade traz isso, não é? Traz essa mudança de vontade de mudar na própria profissão. Na própria profissão, ou foi uma expansão de consciência tão grande que eu agora já não me identifico com aquele trabalho, e muitas delas passam até a trabalhar com maternidade ou com terapias, porque passaram por um processo terapêutico profundo com os filhos, ou porque a maternidade as despertou para algo que elas querem mudar na sua vida, sim. Sim, e neste próprio setor de maternidade, e ajudar outras mães e outras crianças. Então eu senti mesmo que eu vi mesmo que era o ciclo natural da minha comunidade, era ok, depois destes partos tão incríveis vão haver coisas que vão mudar, e a carreira vai ser uma delas. E eu pensei, sim, eu também sou essa pessoa que também mudou a carreira com os filhos, ou reajustou, fez novas rotas com as crianças, então... Porque não também ajudá-las, não é? Então, sim, senti que a comunidade já lá estava, e então a maternidade e o autoconhecimento, que sempre foram os meus pilares. Este livro é Maternidade e Autoconhecimento,
eu juntei o empreendedorismo, que era algo que eu também já fazia desde que saí da faculdade, não é? Então percebi, e às vezes eu estava a acompanhar uma grávida como doula e eu sentia, esta pessoa vai se tornar doula a seguir a isto. Porque ela está a viver tanto aquilo que ela vai querer passar. É impossível nós vivermos algo de uma forma tão intensa, descobrirmos algo tão incrível e não queremos passar isso aos outros. Algo que nos transforma a nós. É quase impossível. Então havia casos em que eu dizia, esta pessoa a seguir vai ser doula, ou esta pessoa a seguir vai para uma terapia qualquer, ou esta pessoa... porque era mesmo o ciclo natural, ela despertou para aquilo e já não tem como fugir àquilo. E depois isso era outra grande dificuldade das mães, que é realmente reconhecer a maternidade como uma expansão na carreira, reconhecer que a maternidade lhes trouxe uma grande profundidade e uma nova forma de viver o trabalho também, e eu própria a desenvolver a minha empresa quis dar isso às outras mulheres também. Então nasceu o Universo Mãe, Maternidade, Autoconhecimento e Empreendedorismo, com foco no Mãe Summit e no Mãe Mentoring. O Mãe Summit é o nosso evento anual. É um evento disso tudo, não é? De maternidade, autodesenvolvimento e empreendedorismo. Exatamente, mães e mulheres empreendedoras. Onde o Reatravessar teve também este ano. Exatamente, onde o Reatravessar teve no palco da Expo também a gravar o episódio ao vivo e é muito giro realmente reconhecermos que isto está tudo integrado e deixarmos estas caixinhas de ok, ou és empreendedora, ou és mãe, ou és, sei lá... então nós às vezes pomos isto tudo muito em caixinhas e perceber que a força de criar está cá para tudo, para filhos, para negócios, e muito necessário resgatar na mulher em si, não é? Porque já é fácil um homem falar de carreira, agora uma mulher com filhos atrás... Verdade, é mesmo. Há muito ainda para explorar, não é? Sim, e o Mãe Summit também trouxe muito essa visão, que era as mulheres estarem lá, por exemplo, na Expo Mãe Summit, que era onde tínhamos a concentração de negócios, as mulheres estarem à frente, estarem com os seus stands e estarem à frente dos seus negócios com os bebés no pano e ou seja, com os bebés ao colo ou as crianças por lá, não é? Integrar a família no negócio, porque eu também defendo muito que não é possível ter sucesso no negócio se em casa... É verdade. Não estás a verdadeira em presença em... E vai haver outra vez em 2026? Vai haver dia 26 de Abril. Olha, sim, dia 26 de Abril de 2026. Já estamos a preparar tudo. Então vai ser a segunda edição do Mãe Summit e é mesmo... Eu sinto que em Portugal é muito necessário dar voz a estas mulheres que estão a empreender também transformadas pela maternidade. Pela maternidade ou por outra transformação qualquer, não é? Porque as pessoas do desenvolvimento pessoal normalmente transformam a carreira por um renascimento próprio, interno, e é isso que eu gosto de valorizar, é isso que eu gosto de trazer cá ao de cima, e como nós dizemos, uma mãe empreendedora cria mais do que um filho, cria um novo mundo para lhe dar, e é isso que nós estamos todas aqui a fazer, é criar um novo mundo para as próximas gerações, um legado que deixamos com a nossa vida e com a nossa marca, e isso precisa de ser trazido para Portugal, não é? Em Portugal nós ainda temos muito aquilo, se és mãe, pronto, acabou. Sim, muito tradicional, antigo, não é? Alguns conceitos muito ultrapassados, sem dúvida. Sem dúvida. E é preciso voltar a trazer essa força com o poder que só as mulheres têm de criar. Claro que os homens também têm, mas quando nós honramos os nossos ciclos, trazemos mesmo a potência feminina para isto, é uma energia diferente, é uma energia criadora diferente, mais profunda talvez, mais... diferente, pelo menos diferente. Claro que sim. Olha, tão bom trazeres isto, obrigada por trazeres este tema, não só aqui ao nosso Reatravessar estes temas, mas trazê-lo também para Portugal, para abrir as mentes, e tu também és a prova de que uma pessoa pode fazer várias coisas e não tem que estar metida numa caixinha, né? E que não tens que ser só mãe ou só empreendedora ou trabalhar só nisto, tipo, há uma panóplia, então o teu exemplo também traz isso, e todos estes eventos que estás a organizar também são incríveis. Obrigada por isso, minha querida. Não quer dizer que seja fácil, mas é possível. Mas é possível. Nós estamos cá também para fazer coisas difíceis, não é? Eu digo sempre, escolhe o difícil que tu queres fazer e assumir na vida, não é? Porque o que nos torna também referências no nosso país e tudo mais é fazermos realmente coisas difíceis, pioneiras, e é muito importante inspirar as mulheres para isso, para serem pioneiras, para mudarem paradigmas quando elas reconhecem que há ali um problema que precisa de ser resolvido, uma lacuna na educação, uma lacuna na própria vivência das mulheres nas diferentes áreas, maternidade, carreira,
Então é uma força muito bonita e um movimento, acima de tudo, é um movimento incrível que Portugal precisava e nós estamos aqui para fazê-lo crescer. Que bom, olha, é isso mesmo. Minha querida, já aqui em jeito de fecho, a perguntar-te, o teu livro está à venda em todas as livrarias, não é? É fácil de encontrar. FNAC, Trans, tudo, sim. ok. E como é que as pessoas te podem encontrar para saber aqui do teu evento e dos teus trabalhos? Como é que tu estás nas redes? Então, a minha página pessoal é o Margarida Roque Pereira, do Main Summit é o Main Summit. Há mesmo uma página do evento, Main Summit, sim. Sigam o Instagram do Main Summit. E comprem o bilhete porque já estamos aqui a sair desta fase também de pré-venda, porque sim, já estamos mesmo aqui a consolidar tudo para 2026 e todas as mulheres que se identificam com maternidade, autoconhecimento ou empreendedorismo, este é o lugar onde vão realmente ativar essa força interna de criar, não é? Para mim, a palavra-chave na vida é criar, é quando nós estamos aqui ao serviço da criação. Nós somos transformados por isso e somos lapidados e apaixonamos-nos por crescer com esse processo que também serve os outros, então é mesmo muito bonito e é uma missão, é assim. Vê-se os teus olhinhos a brilhar, então bora lá, Main Summit 2026. 26 de Abril, espero-vos lá todas e espero-te a ti, Rita, também. Sim. Quero muito que estejas lá e é mesmo para marcar esse movimento onde ser mãe é uma expansão na carreira. Ser mãe, e não é só mãe de filhos, é mãe de negócios, é mãe de projetos, é de tudo o que as mulheres maternam. No fundo, nós temos uma energia muito cuidadora, muito a mulher tem uma energia muito de criar e cuidar e isso é importante ser valorizado também nas empresas, para criar negócios, para criar empresas, para criar filhos e negócios e tudo que elas quiserem criar. Obrigada, Margarida. Muito obrigada, foi muito bom ter-te aqui. Muito obrigada e olha, uma excelente continuação do teu trabalho que eu vou sempre acompanhando e adoro todas as pessoas que trazes aqui e os temas que desmistificas porque é mesmo necessário. Não, então, obrigada por isso. Muitos parabéns também. Obrigada, querida. Então, obrigada a todos por terem estado presentes neste episódio com tanta diversidade de conceitos e tanta abertura de mente de que as coisas não têm que ser uma só e podem ser muitas ao mesmo tempo. Então, fiquem por aí, até um próximo episódio e agradecendo uma vez mais à Oficina do Livro, um selo do Grupo Leia, pelo patrocínio deste episódio. Este episódio foi patrocinado pela Oficina do Livro.